Olá, meninas e meninos! Estava com saudades de vocês. Para a aula de hoje, eu preparei uma almofada com triângulos azuis. Ele é um bloco muito fácil, mas muito fácil mesmo de fazer. É um bloco de 20 centímetros, mas que se você quiser, você pode mexer com essas medidas. Então, na realidade, é um blocão de 40 por 40, porque são 4 blocos de 20 por 20. Então, aqui eu tenho uma célula, que seria um bloco, aqui outro bloco, então 20 aqui mais 20 aqui, tenho 40 centímetros de bloco daqui até aqui, certo? Como eu coloquei 4 blocos para essa almofada, ele ficou 40 por 40 só de bloco. Então, é uma sugestão muito boa também, se você quiser montar uma colcha, por exemplo, que é um bloco com um visual muito bonito e rende, é um trabalho que vai render. E eu vou mostrar para vocês, eu vou dar uma dica para vocês como fazer render esse trabalho, construindo pela técnica do triângulo perfeito. Eu preparei para vocês uma outra sugestão. Pode ser a colcha, pode ser a almofada. Na nossa aula é uma almofada, que eu vou finalizar ela com vocês. Mas olha que interessante que esse bloco fica quando eu uno um com o outro. Então, no caso aqui, eu tenho o bloco que são 4 blocos de 20 centímetros. Então, esse daqui é a minha célula principal, o meu bloco principal. Se eu unir 4, então 1, 2, 3, 4, eu vou ter um bloco de 40 por 40. Para fazer um caminho de mesa, por exemplo, aqui no caso, eu uni 4 blocos. Como que eu sei que são 4 blocos? Por aqui, olha, eu tenho o quadrado central, que é o azul escuro, eu vou contar aqui quantos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se eu unir 4 quadrados de 40 centímetros, 4 vezes 4, 16. Eu vou ter 1,60 m só de bloco, fora as outras bordas que eu vou colocar. Então, aqui eu posso colocar borda clara e borda escura se eu quiser ampliar esse caminho de mesa. Aqui você pode colocar uma borda clara de 5 e uma borda mais escura de 8, por exemplo. Vai dar um efeito bem bonito, bem interessante. Quando eu uno esses blocos aqui, esses 4 blocos de 20, eu vou ter este efeito, além desse efeito do quadrado central aqui, eu vou ter este efeito desse quadrado neutro aqui. O que seria esse quadrado neutro aqui? Seria aqui, olha. Tá vendo que tem 2 quadrados neutros aqui? Se eu juntar um outro bloco, ele vai formar um outro quadrado. Então, vai dar esses efeitos de quadrados aqui no centro. Então, é um bloco muito interessante, porque ele dá o efeito de triângulos em volta dos quadrados. Bem bonito e bem gostoso de fazer. E mais ainda, super tranquilo de fazer. Bicolor, 2 tons, você não precisa trabalhar com muitas cores aqui, 2 tons. Se quiser, você tem a opção também de fazer ele colorido. Mas eu optei por trabalhar ele bicolor. Então, eu fiz ele 2 tons. Escolhi um tom mais de bege, e um tom de azul Maragogi. Um tom da coleção Maragogi, peguei um dos tons da coleção Maragogi da Alecrim e trabalhei. Ficou bem interessante. As bordas eu coloquei clara, e coloquei o mesmo tom do claro aqui, e a parte de trás eu vou fazer Maragogi, vou fazer um azul escuro, para a almofada não ficar muito clara. Mas tudo isso eu mostro depois para vocês, tá? Vamos pensar agora no bloco. Como que eu construo esse bloco de 20 centímetros? Vamos lá? Na realidade, são 2 modelinhos de bloco, de células, né? Então, eu vou ter esta célula aqui e esta célula aqui. Para cada bloquinho de 20 centímetros, eu vou ter que preparar 2 2 células dessa e 2 células dessa. Então, eu vou ter que vir aqui, olha, preparar 2 dessa e 2 dessa daqui. Olha que simples que é de construir. Então, você olhando o bloco, quando você olha o bloco aqui, ele parece uma coisa muito complexa, muito complicada. E ele não é. Aqui, tá vendo esse daqui? É a que vai dar a junção de 4 blocos desse, vai dar a junção dos quadrados azuis. E aqui vai dar a junção dos quadrados claros. Então, para preparar, nós vamos preparar essa célula aqui e essa célula aqui. Depois a gente vai unir esse com este com este, lembrando sempre dos alfinetes aqui, olha, para dar margem de costura, e depois eu vou vir e vou unir aqui. Então, este é o nosso bloco de 20 por 20 centímetros. Vou para cada almofada, no caso aqui, para a almofada, eu tenho que preparar 4 blocos desse. 4 blocos desse.
4 inteiros, né? Na realidade, se eu tenho que preparar 4 e tenho 2, certo? É só você fazer as contas, quantos você vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer, fica mais fácil, a gente vai ter que fazer, não. Você pode fazer a construção do triângulo individual, mas aqui no caso fica mais fácil se você fizer a técnica do triângulo em série, certo? Então, para cada quadradinho inteiro aqui, eu vou cortar estes quadrados inteiros de 5,5 centímetros. Esses inteiros aqui, olha, de 5,5 centímetros. Você deixar as células separadas para entender melhor, ó. Esses inteiros de 5,5 e os azuis inteiros também de 5,5. Se eu tenho o quadrado inteiro de 5,5, quando eu construo o triângulo, a medida vai ser 1 centímetro a mais. Que para construir triângulo, eu sempre acrescento 1 centímetro a mais. Então, se tem 5,5 no inteiro, nos triângulos, os quadrados serão cortados de 6,5 centímetro. Só que eu não vou fazer quadrado por quadrado, principalmente porque a medida aqui é pequena, 6,5 é uma medida pequena. Eu vou construir triângulo em série. Vou construir o triângulo perfeito em série. Como assim? Eu vou cortar uma tira de 6,5 centímetro do neutro e uma tira de 6,5 centímetro do azul. Qual o comprimento dessa tira? Depende do que você vai fazer. Se você vai fazer uma almofada, se você vai fazer um caminho de mesa, você vai fazer uma colcha. Então, você vai multiplicar, você vai contar quantos triângulos tem, quantos triângulos azul e branco eu tenho, tá? Para cada bloco e fazer vezes a quantidade de blocos que você vai ter que fazer. Corta uma tira, vou dar uma dica. Corta uma tira, a dica é, corta a tira da largura do tecido. Nosso tecido brasileiro ele tem 1,40 m. Então, corta 6,5 por 1,40. 6,5 por 1,40. Vai riscar no tecido do avesso, no avesso do tecido, você vai riscar quadrados de 6,5 centímetros. Então, eu vou pegar a minha régua de PET, deixo reservado aqui por enquanto. Vai pegar a régua de PET, cortei a faixa de 6,5 pela largura total do tecido, por 1,40 m. Vou vir aqui e vou riscar quadrados de 6,5 centímetros. Deixa eu pôr para cá, para eu ter mais espaço. Venho aqui, na nossa régua de PET, cada quadradinho desse daqui mede 5 centímetros. Então, eu venho aqui 5, 6, 6,5. Alinho bem reto aqui, olha, alinho bem reto aqui e aqui no 6,5. E vou riscar. Vou riscar a faixa toda, 6,5. Vem aqui e vai riscando. De cada quadrado que eu riscar, eu vou tirar 2 triângulos. Cada quadradinho desse de 6,5 que eu estou riscando, eu vou tirar 2 peças daqui. Vai riscar a faixa todinha de 1,40 m. Eu não vou riscar tudo, porque eu já tenho meu passo a passo adiantado. Então, risca a faixa todinha de 6,5 para fazer os triângulos. Aí você vai vir e vai pegar, riscar uma diagonal de vértice a vértice. Vim aqui, risquei uma diagonal, ó, volto na posição contrária, olha. Venho e risco na posição contrária. Vai fazer um zigue-zague na realidade, né? Vai vir aqui, olha, de um lado, do outro. A faixa todinha, 1,40 m que você riscou lá, todinha. Risca a faixa todinha. Se você tem prática de máquina, você vai costurar com a largura de pé de máquina. Se você não tem, você vai pegar a margem de costura, que a régua já tem a margem de costura de 0,75, que é aqui, olha, neste vermelhinho aqui. Essa linha vermelha aqui, ó. Tá? Se não, pode usar aquela régua palito, que mede também, que tem a medição de 0,75. Isso se costura com 0,75, tá? Se você costura com meio, você vai riscar de meio. Isso para quem não tem muita prática de costurar reto. Vai fazer novamente o zigue-zague.
de um lado da linha tracejada, que riscou, e do outro lado. Agora do outro lado. Então, vai vir aqui, vai riscar novamente 0,75. Por que 0,75? Que é a margem do pé de máquina de costura, tá? Agora, se você costura na industrial, se você costura na máquina de costura com meio, aí você risca meio, certo? Eu costumo costurar com 0,75, que é a margem de costura que eu trabalho. Mas ambas estão certas. Ambas não, tem até 1/4 de polegada. Se você fizer com polegada, você vai riscar 1/4 de polegada. Aí o que você vai fazer? Aqui no centro é a linha que eu risquei a primeira, é onde eu vou cortar. Você vai costurar nas linhas paralelas. Então você vai vir aqui na máquina, olha, vai começar a costurar aqui, para com a agulha abaixada aqui, virou, desceu. Tira da máquina, passa para cá, começa a costurar, para com a agulha abaixada, virou, desceu. E a mesma coisa em cima. Vem costurando aqui, parou com a agulha baixada, virou, desceu. Aí você vai posicionar um em cima do outro para fazer isso. Esqueci de falar, tá? Você vai colocar direito com direito, do neutro e do azul, e vai costurar. Aqui, ó, já tem uma costurada aqui, olha. Você tá vendo? Aqui é a linha que eu risquei a primeira, olha, o zigue-zague. Certo? Na lateral, eu fiz a minha margem de costura, olha. Fiz a margem de costura. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai vir com a régua de pet. Não precisa ser essa pequenininha, pode ser essa daqui, olha, tá? Eu tô com a pequena que tá mais fácil para mim aqui. E vai cortar todos os quadradinhos. É como se eu tivesse feito quadradinhos individuais assim, olha. Como se eu tivesse feito esses quadradinhos aqui. Tivesse feito um por um. Então, quando você faz pela faixa, você ganha tempo. Seu tempo rende. Vai cortar todos eles. Olha quantos já estão saindo aqui num pedacinho que eu fiz, olha. Imagina num 1,40 m, que é a largura do nosso tecido. Posso fazer assim, individual, um por um? Pode. Você pode cortar todos os quadradinhos de 6,5 e riscar um por um. Mas eu acho que é muito mais vantagem fazer por série. Técnica de costura de triângulo perfeito por série. Aí você vai vir e vai cortar no meio. Vai tirar todos os triângulos. Não vou cortar todos, mas aí você vai e pica todos os triângulos, recorta todos os triângulos. Fez isso, antes de passar, você vem aqui e dá aquela dica que eu sempre dou, olha. Mas por que você faz isso, Ana? Eu não entendo. Porque olha só, se eu abrir aqui para passar, olha o que vai acontecer, vai aparecer essa ponta aqui. Então, quando eu corto aqui, já cortei, eu já venho e já corto aqui, já adianta meu trabalho. Ó, já adianta. Agora, o que você vai fazer? Você vai para o ferro e vai passar. Aqui, você pode passar do claro para o escuro. Você pode passar do claro para o escuro. Esse daqui, esqueci de cortar a pontinha, ó. Na hora que eu abri, eu já vi a pontinha ali. Aí. Você pode passar do claro para o escuro ou você pode passar costura aberta. Eu gosto das costuras abertas. Então, eu vou vir aqui, olha. Segura um pouquinho o ferro, não precisa ficar... Não fique passando a ponta do ferro, porque o que acontece? Tem gente que passa pet como se estivesse passando colarinho de camisa social. E isso daí deforma, porque ele está todo envesado, essa peça. Então, se você ficar passando ele com a ponta... Você pode deformar seu bloco. Então, segura um pouquinho, ó, bem rápido, não precisa muita coisa. Outra coisa, fazendo dessa maneira, por faixas, você viu que eu não tive a preocupação de olhar fio de tecido? Então, quando você constrói triângulo por faixa, você evita de ter que ficar vendo o fio do tecido. Isso ganha um tempo muito grande. Isso ajuda muito. Então, quando eu tenho que fazer trabalhos que eu tenho que construir muitos triângulos, eu sempre faço por faixas.
Aqui, ó. Já tenho, só tirar essa. Então, da tira aqui costurada, olha, da tira costurada, que vem aqui, vou costurar, eu vou tirar várias peças de triângulo aqui. Aí, eu vou montar os nossos bloquinhos. Vou montar, então eu tenho os triângulos feitos e tenho os quadrados de 5 centímetros. Lembra aquele lá no começo que nós cortamos? Eu vou vir aqui e vou construir esta peça e vou construir essa peça aqui. Então, para construir a peça, eu vou fazer o seguinte, ó. Um quadrado de 5 centímetros do azul, o triângulo azul para cá, o triângulo azul virado para fora. E aqui o outro triângulo azul virando para fora. Eu falei que ele parece uma bandeirinha, né? Se você olhar, ele dá formato daquelas bandeirolas. Da mesma maneira, para construir o claro, o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse claro aqui, vou passar para cá e vou inverter, olha. E vou inverter o azul para dentro. Então, a construção é a mesma, olha. A única coisa é que eu inverto. Então, para construir esse, eu coloco a base clara e inverto, ponho o azul para dentro. Para construir este aqui, eu ponho o quadrado azul e viro todas as peças azuis para fora. Simples, não é? Bem simples. Então, vocês vão construir 2 blocos para almofada, 4 blocos de 20 dessas peças daqui e com essa daqui. Assim, olha. Este com este. Este com este. E esse daqui e esse daqui. Deixa eu só separar essas peças aqui para eu não perder. Eu preparo as aulas para vocês, mas eu guardo todos esses pedacinhos, viu? Quando eu acabo a gravação, eu fico com várias peças, porque eu monto tudo, eu não jogo nada fora não, viu? Aproveito todos os meus pedacinhos. Tecido vale ouro. Ó, junto aqui, junto aqui. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou preparar o claro aqui e aqui. O azul escuro aqui e o azul claro aqui. Aqui eu já tenho meio bloco. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão construir 4 blocos desse daqui. Construiu 4 blocos desse, então uniu essa parte com essa parte com essa com essa com essa, eu já tenho os 4 blocos preparados. Aí, o que você vai fazer? Aquilo que eu adoro fazer. Você vai girar um dos blocos com a mão. Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar este bloco e vou girar com a mão. Por que eu vou fazer isso? Porque lembra da dica que eu falei dos claros aqui? Então, aqui tem que ficar claro. Então, quando eu for unir essas peças, eu tenho que prestar atenção que aqui, nessas laterais, vão ter que ficar os blocos claros. A construção, se você olhar, olha, ele é a mesma. A construção, ela é a mesma. O que vai diferenciar é que eu vou fazer isso com a mão e eu vou girar o bloco. Então, construir metade, vou fazer o mesmo processo, embaixo eu vou construir a outra metade. Quer ver pronto como ficou? Então, o bloco de 20 está aqui, girei esse com a mão, uni. O bloco de 20 está aqui, ó, virado para baixo, o escuro, girei ele na mão, coloquei. Observa a dica, observa que os 4 cantos vão ficar escuros. Ó, os 4 quadrados da ponta das extremidades são escuros. Os 4 quadrados do meio tem que ficar 4 claros. Então, essa dica vale ouro. Procura prestar atenção nisso, que as laterais são claras, 2 claros, e que os 4 cantos são escuros. Terminou de fazer isso, você vai cortar. Eu, no caso aqui, eu não quis uma almofada muito grande. Então, o que eu fiz? Eu cortei faixas de 8 centímetros. Cortei faixas de 8 centímetros para colocar aqui, nas laterais. Então, eu costurei 2 faixas, uma de cada lado, de 8 aqui, e 2 faixas, pelo comprimento total, de 8 em cima e embaixo. Coloquei tecido de forro, coloquei um algodão cru
porque vai ficar na parte interna da almofada. Isso é uma outra coisa que me perguntam muito. Ana, preciso colocar tecido dentro para fazer, porque como é uma almofada, vai ficar dentro. Preciso colocar, posso deixar só na manta? Eu não gosto de deixar só na manta. Eu sempre coloco um tecido. Sabe aquele tecido que você tem em casa e que você acha que não vai usar? Coloca ele na parte de trás da almofada, porque ela vai ficar dentro da almofada. Ela não vai ficar no avesso, na parte de trás da almofada. Ela vai ficar dentro dela. Então, eu sempre coloco um algodão cru ou um floral que eu não vou usar, que eu não gosto muito, coloco sempre esse tecido. Mas para fazer o quilting, eu sempre coloco tecido. Eu não quilto diretamente em cima da manta, tá? Fez isso, prepara o sanduíche com manta e forro. Eu não coloquei, nesse caso aqui, eu não coloquei uma manta muito grossa, eu coloquei uma Jade 100, porque não precisa da almofada que fique muito grossa. Agora, se você quer um quilt bem saliente, aí você coloca uma Jade 200. Você coloca uma manta mais grossa para ela ficar com um quilt bem saliente. Não é o caso aqui, eu quero que dê mais atenção ao meu pet aqui do que ao próprio quilt. Então, vou fazer um quilt mais simples até. Um quilt bonito, trabalhado, mas não é um quilt que precisa de relevo nesse quilt. E para finalizar a almofada, eu vou fazer o quilt nessa peça, né? E vou cortar, eu venho aqui e eu vou medir 2 faixas, vou fazer tipo envelope. Sabe travesseiro, quando tem envelope atrás? Eu venho aqui, eu meço, o centro tá aqui, olha. Eu corto maior do que o centro, uns 10, 15 centímetros. Dobro aqui uma das laterais, vou passar uma costura. Vou fazer a mesma coisa, vou fazer os 2 iguais. Venho aqui, olha. Corto aqui, do mesmo tamanho, e vou passar uma costura em volta todinha. Passo uma costura em volta. Aqui eu tenho que fechar com uma costura, né? Estou fazendo um envelope. Passo uma costura em volta todinha dessa peça, aí é só desvirar por aqui. É como eu faço a fronha de travesseiro. Você faz o envelope e desvira. Aí você evita de trabalhar com zippers, evita de trabalhar com botão. Existem várias maneiras de fazer acabamento de almofada. Essa daqui é uma delas. E eu gosto muito, eu trabalho muito com os envelopes. Eu acho que fica interessante, fica bom, fica bem gostoso de trabalhar. Aqui eu tenho um modelo de envelope, olha, tá vendo? Ela tá envelopada, olha. Por isso que eu preciso fazer essa costura aqui, ó, na dobra. Então, eu faço a costura aqui, faço a costura aqui. E faço a almofada e desviro. Essa daqui, no caso, eu fiz com friso. Eu quis colocar friso, eu acrescentei. Você pode também colocar o friso. Na hora que você termina de fazer o quilt, você pode fazer o friso e fazer o mesmo processo. Mas não há necessidade, você não precisa, caso você não queira fazer o friso. Mas o envelope é muito tranquilo, olha. Pode ver que eu realmente faço nas minhas almofadas, todas elas com envelope. Eu acho que o zíper, ela fica bonita, mas ela incomoda. E eu uso as minhas almofadas. Então, eu deito nelas e às vezes o zíper eu acho que incomoda. Você pode fazer o zíper embutido também. Essa é uma outra forma de fazer que também fica bem legal fazer o zíper embutido. Mas nem sempre, às vezes, a gente tem zíper em casa. Então, o envelope é uma dica boa aí e rápida de fazer. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado e que vocês, se eu fosse vocês, eu ficava mais um pouquinho. O que será que tem aí, hein? Beijinhos e até nossa próxima aula. Que bom que você ficou até agora aqui comigo. Eu vou mostrar para vocês, não falei que eu ia dar uma dica? Eu estou fazendo um quilt na minha FAF, Quilt Expression 720. E vou dar algumas dicas. Eu estou travando primeiro o meu trabalho. Vem comigo que eu vou mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu travei a parte central do meu trabalho, travei as extremidades. Antes de qualquer coisa, eu risquei 1 centímetro em volta do trabalho todinho. Risquei 1 centímetro em volta todinho. Vou travar aqui o final, travei o quadrado central e vou travar aqui. Depois que eu fizer o travamento, aí sim eu vou começar a fazer o quilt. Então eu vou... Outra dica, sempre deixo a agulha posicionada para baixo, porque tá vendo que eu paro e eu giro o trabalho com a agulha já na posição correta.
Chegando no final, olha, vai parar com a agulha para baixo. Parei com a agulha para baixo, giro o trabalho. Se a sua máquina tem a possibilidade de deixar a agulha para baixo, aciona esse sistema. Parei. Aqui eu já vou começar a fazer o quilt. Então eu vou fazer arcos em volta todinho. Então eu vou vir aqui, olha. Aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer arco em todas as extremidades. Então, eu vou contornar ele todinho, na volta todinha com arco, depois eu venho na parte interna fazendo. Então, eu venho primeiro fazendo... Poderia completar aqui? Poderia. Posso vir aqui, fazer todo ele, aí eu tenho que sair aqui, vir fazer. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer primeiro toda a parte externa. Vou fazer todo o contorno externo, depois eu faço o preenchimento interno deles. Aqui, olha, vou parar no centro, vou fazer um arco para lá e outro arco para cá. Aí fiquei encurralada, não tem por onde sair. Então eu volto por cima da linha feita, olha. Venho por cima da linha feita. Vocês vão preenchendo toda a parte clara com arcos, olha. Vai fazendo toda a parte clara com arcos. Na parte externa, então, eu tenho que primeiro preencher toda essa parte aqui. Depois que eu preenchi toda essa parte, eu já vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa borda. Eu vou vir aqui, olha, vou fazer isso daqui, ó. Vou fazer arcos. Cheguei aqui, volto, olha. Você vai mudando a posição. Então, o que você vai fazendo? Você vai preenchendo com arcos tanto dentro quanto fora. Dá uma olhadinha nesse trabalho que eu já tenho pronto, que eu fiz toda a borda dela com arcos. Então, eu escolhi a opção de arcos tanto para a parte interna do bloco,
quanto para a borda externa. Fica muito bonito, eu utilizo muito esse design e é gostoso de fazer. Você vai pegando o jeito da máquina, ele é bem gostoso de fazer. Só não esquece de travar o trabalho em todas as partes que você puder, fazer os travamentos dos quadrantes e depois fazer o design que você... Se não quiser arco, pode criar o design que você quiser. Ficou até aqui? Espero que você tenha gostado da nossa dica. Beijos e até a próxima!